Pronto. Vamos iniciar aqui o nosso estudo sobre a igreja local e a cultura secularizada. Esse é o nosso primeiro momento, né? Um momento mais introdutório para aquilo que a gente está propondo, que vai ser aí pelo que eu estou vendo, vai ser uma jornada longa, assim como a gente tem feito com as exposições na igreja dos livros, né? Então, assim, nós vamos trabalhar aí já provavelmente alguns meses, talvez entrando aí pelo ano, né? A ideia é a gente fazer uma mescla com a base nesse livro, né? O livro do Mark Dever, que é as 9 marcas de uma igreja saudável, mesclando esse conteúdo como base e utilizando também os livros que são do Ministério 9 marcas, né? Então, esse aqui será para o segundo momento. Nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar mais o que está descrito aqui na introdução. Então, essa nossa primeira aula vai ser mais aqui. E aí, a partir da segunda aula, nós vamos mesclar um pouco daquilo que Mark Dever diz aqui, no que diz respeito à pregação expositiva, e mesclar com os conteúdos que estão aqui, né, no livro do David Helen, né, esse conteúdo aqui, ok? Então vamos começar aqui, né, com a oração. Presentes aqui hoje está o Kels, o Nilson e o Robson, né? Nossa programação era que houvesse mais outras pessoas juntos, mas não foi possível que eles viessem a tempo. Nós vamos dando início, nós vamos começando aqui e no processo as pessoas vão se agrupando. A ideia é que o vídeo fique gravado, talvez vá para o nosso canal, para que a gente possa estar revendo esse conteúdo. Então vamos começar aí com uma oração, ok? Vamos orar. Deus, louvado seja o teu santo nome. Iniciamos esse momento, Senhor, na dependência do teu Espírito, suplicando a Ti, ó Deus, o perdão dos nossos inúmeros pecados. Senhor, Tu sabes, ó Pai, o quanto, Senhor, nós somos falhos, o quanto, Senhor, nós somos inclinados, ó Deus, a vacilar, ó Deus, em pequenas e em grandes coisas no decorrer da nossa vida, da nossa diária, das nossas relações, mesmo que não seja, Senhor, intenção nossa fazer as coisas, ou às vezes sim, com intenção, mas é por causa da inclinação pecaminosa. E nós te suplicamos aqui, ó Deus, o perdão dos nossos pecados, o perdão, ó Deus, das nossas ações que foram contrárias à Tua palavra, e te suplicamos, ó Deus, também o auxílio do Teu Espírito, para que possamos, ó Deus, desenvolver uma vida de santidade, uma vida que glorifique o Teu nome. Assim, ó Deus, é a nossa oração, a oração como aquele rei ímpio, Senhor, que o Senhor, ó Deus, impediu que ele pecasse contra o Teu santo nome. Se o Senhor, ó Deus, impediu aquele homem de pecar contra o Teu santo nome, um homem que não tinha nenhum temor do Senhor, quanto mais nós, ó Deus, que conhecemos a Ti, que sabemos de Tua palavra, que entendemos, ó Deus, o Teu chamado sobre nossas vidas e aquilo que nós devemos fazer, ó Deus, diante de Tua santa face, diante da Tua palavra, perante, ó Deus, todo o conhecimento que nos é fornecido pela Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, porque desejamos viver em santidade para Ti. Quero glorificar o Teu santo nome pelo ambiente, ó Deus, onde nós estamos, aqui no escritório do Robson, onde ele se utiliza, Senhor, para o seu trabalho, para o desenvolvimento profissional de sua vida, né, para o ganho do seu sustento na sua casa. Senhor, eu quero aqui louvar o Teu nome por ter sido aberta essa oportunidade para estarmos aqui dando início a esse processo de estudo. Quero que o Senhor abençoe, em nome de Jesus, esse lugar. Abençoe as pessoas que aqui se encontram, as pessoas que vêm a esse lugar, as pessoas que atravessam esse ambiente, as pessoas que têm contato com essa empresa, com esse local, com o Robson. Senhor, que em tudo e em todo momento o Robson seja um testemunho de Tua palavra, um testemunho de fidelidade ao Senhor. Nós te pedimos essas coisas em nome de Jesus. E auxilia-nos aqui, Senhor, a termos um direcionamento desse estudo sobre o que é uma igreja saudável, uma igreja local, dentro de uma cultura secularizada que pode experimentar a saúde da igreja, como o Senhor tem chamado os Teus filhos para ser. Em Cristo Jesus, na unção e na dependência do Teu Espírito, nós pedimos todas essas coisas. Amém.
Amém? Então, como eu disse, esse é um momento introdutório, né, do nosso estudo, e o tema aí é igreja local e a cultura secularizada, né? E aí o subtópico da nossa reflexão seria isso, é definindo as marcas que nos distinguem da cultura e do mundo. Então, assim, ó, o nosso foco aqui hoje, basicamente, serão dois. Primeiro, identificar a diferenciação de uma igreja verdadeira e de uma igreja que tenha as suas bases na falsificação da palavra, né? Então, assim, o que existe uma igreja verdadeira? Existe uma igreja falsa? Né? Então, a gente vai passar por essa ideia. E talvez um pouco antes nós vamos pensar, o slide que vai vir aí vai pensar um pouco sobre isso, sobre a ideia do conceito de igreja. Bem, nós estamos falando de igreja, né? Igreja local, dentro de uma cultura, e essa cultura é uma cultura secularizada. Então, primeiro que a gente precisa definir é a igreja. O que é a igreja, né? Qual é o conceito de igreja? Porque a gente tem hoje na nossa vivência, na nossa cultura, uma diluição dos conceitos, né? Então, quando você pensa em igreja, a minha pergunta inicial aqui, antes de apresentar o primeiro slide, é o que você pensa quando você fala de igreja? Qual é a imagem que vem? Porque as palavras, elas têm essa capacidade, a capacidade de promover em nós imagens, de promover em nós discernimento das coisas. É através da palavra que a gente cria imagens, é através da palavra que a gente interpreta a realidade. Então, quando eu falo assim, igreja, qual é a ideia que se tem de igreja? E aí já fica aqui uma reflexão para vocês pensarem sobre isso. E se já tiver alguém aqui que queira dar alguma explicação, falar alguma coisa sobre o entendimento que possui de igreja, esse é o ambiente para a gente começar a seguir nosso estudo. Aí, se for falar, cadê o microfonezinho? Já deixa o microfonezinho na mão aí, que é pra gente poder captar aqui. Hã? Diga aí, Robson. Boa noite a todos, né? Eu tinha uma visão que a igreja era templo, né? Era uma edificação, antes de conhecer o evangelho, né? E essa pergunta, até anotei aqui o que é a igreja, é exatamente a dúvida que ainda permanece, né? Aí eu só explicasse aí pra gente aí sobre esse primeiro tópico aqui do que é a igreja. Pronto. Assim, biblicamente, né, a palavra igreja, ela se refere ao chamado daqueles que se reúnem num ambiente para fora, ou seja, é uma palavra grega, né, que se refere à eclesia, né? A eclesia é aqueles que foram chamados para fora. Então a ideia era que as pessoas se reuniam fora da cidade ou nos portões da cidade para se agruparem e decidirem algumas coisas, porque na antiguidade as coisas aconteciam assim, as reuniões elas eram feitas nas portas da cidade. As decisões eram tomadas ali naquele ambiente. Então as pessoas se reuniam ali naquele ambiente, tomavam as decisões que deveriam ser tomadas e traziam para a cidade. Inclusive tem uma referência muito bacana, que é a imagem de Ló, né? De Ló. Ló, quando ele chega na cidade de Sodoma, ali naquela região de Gomorra, ali naquela planície, né? Ele vai habitar ali naquele ambiente e o texto bíblico diz que quando os anjos estão lá conversando com ele, ou quando ele recebe os anjos na casa dele, os homens daquela cidade diz que Ló desejava ser juiz entre eles, ou seja, ser uma das pessoas que estava entre aqueles que decidiam as coisas. E o interessante é que antes de Ló receber a visita dos anjos, os anjos visitam quem? Visitam a Abraão. E Abraão é que recebe os anjos ali, né, nas suas tendas, não é isso? Mas quando é a situação de Ló, Ló está onde? Ló está nas portas da cidade, ou seja, Ló está
no lado de fora ou nas reuniões ali administrativas para decidir. Então, basicamente, a ideia de igreja seria aqueles que são chamados para fora. Bom, esse é o contexto cultural. Trazendo para o contexto da realidade cristã, a igreja é a comunidade daqueles que foram chamados do mundo para criar uma assembleia onde nós adoramos a Cristo, onde nós conhecemos o Senhor, onde somos ministrados pela palavra de Deus. Então esse é o contexto básico daquilo que é a igreja. E como é que a igreja é fundada? Como é que a igreja é formada? Como é que a igreja é estruturada? Como é que a igreja ela experimenta a sua vivência? Ela experimenta a sua vivência pelas bases, pelas orientações da palavra de Deus. Então aquilo que gera e que forma a igreja é a palavra de Deus. E aí a gente pode, nesse contexto aqui, utilizar a imagem do próprio Jesus Cristo, né? Porque ele é aquele que funda a igreja. E ele é a palavra encarnada, né? Então, é o próprio Jesus que diz que ele irá edificar a sua igreja, né? Então, igreja é a assembleia daqueles que foram chamados pelo Senhor para sair do ambiente secularizado dessa cultura, ok? Para vivenciar uma outra cultura, a cultura dos céus, a cultura do reino, a cultura de Cristo. Amém? Ficou claro isso? Alguma dúvida com relação a isso? Não, dúvida não. Não, dúvida não, mas mais complementar a questão, né? Que dentro desse conceito, a gente já vê aquela ideia que a gente pode refutar ali de uma questão dos desigrejados, né? Sim. Que eles vão desse ponto dele afirmar que é possível ser igreja em casa. Então, como pode? É onde há a comunhão, né? A assembleia. Poderia explicar essa parte aí? Outra coisa interessante, né? Esse contexto aí, essa fala que ficou cristalizada na cabeça dos crentes, que você citou agora, né? Que é normal, né? Porque tá muito comum, a gente fala isso, a gente ouviu muito isso ficou gravado, isso ficou, e a gente reproduz isso. E a gente diz assim, ó, ser igreja sem estar congregado, né? Mas nós não somos igreja, né? Nós compomos a igreja, nós participamos da igreja, nós somos indivíduos que estão dentro da igreja, né? O que nós somos? Nós somos pedras, nós somos cartas, né? O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Paulo fala que nós somos as pedras na construção do edifício de Cristo, ou do edifício, né, que seria a igreja, a comunhão. Essa ideia de que eu sou igreja, essa individualização, esse dizer, eu sou igreja, você é igreja, ele é igreja, isso é uma ideia que vem do processo de individualização do indivíduo, né? O indivíduo ele tem essa questão, então eu posso ser igreja. Não, você não pode ser igreja. Você participa da igreja, né? Então você como é que eu posso dizer? Compõe a igreja. A igreja ela é formada pela reunião dos santos. É a assembleia dos santos. Então não existe um indivíduo que é igreja. Entendeu? Existe um indivíduo que é participante da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, já aí a gente já quebra essa ideia do cara que ele já começa equivocado, né? Eu posso ser igreja na minha casa. Não, ele não pode ser igreja nem quando ele está reunido, se ele não estiver em comunhão, se ele não estiver dentro dos mesmos, né, dos mesmos ideais, participando do mesmo conceito, das mesmas ideias. Então, essa é uma questão basilar para a fé. Nós participamos da comunidade. Nós somos pedras vivas na construção da igreja do Senhor Jesus Cristo. Fomos chamados como uma assembleia. O que é a igreja? É a assembleia. Não existe assembleia só com uma pessoa. Existe? Não existe. Então eu não posso ser assembleia na minha casa, sozinho, só eu. Hoje é muito usada essa expressão. Hoje é muito usada essa expressão
eu sou a igreja, nós somos a igreja. A igreja. É o que a gente mais ouve aí no... Agora, assim, ó, é importante também dizer aqui que nós podemos construir uma relação de adoração e de louvor em casa, sozinho. Podemos, mas essa relação de adoração e de louvor sozinho são os momentos devocionais, porque o culto público, ele é realizado, como já está dizendo, público, com a comunidade, né? Porque Jesus, ele disse isso, ele disse que nós devemos entrar no nosso quarto, nós devemos ter o nosso momento de devoção, o nosso momento de oração, né? Fazer as coisas no particular com o Senhor, manter a comunhão com o Senhor no particular. Só que essa comunhão no particular, ela desdobra-se, ela produz, ela manifesta uma alegria, ela manifesta um prazer, ela manifesta, inclusive, serviço junto da comunidade, junto da Assembleia, entendeu? Então, tem que haver também essa percepção, ok? Vamos para frente ou mais alguma questão aí? Não, tem mais um ponto. Outro ponto também, nessa perspectiva de igreja, que eu acho também me chamou muita atenção, é a gente perceber que tem determinados irmãos que a questão da importância. É importante, é necessário, diga-se na perspectiva, por exemplo, uma frase do tipo, a gente escuta muito irmão falar, a igreja não salva. Eu tenho uma ressalva, como assim, a igreja não salva? É muita questão da... A igreja ela é necessária, sim, ela é importante, sim, ou eu fico muito assim, pô, como assim? Que perspectiva a igreja não salva? É da importância dela, né? Porque quando a pessoa diz a igreja não salva, mas que perspectiva? Se ela é necessária? Pronto. Ou ela não tem na mente que a igreja é necessária? Não, pronto. Aí você precisa ver em que contexto tal pessoa está trabalhando essa fala, né? O que está por trás da compreensão dela quando diz assim, a igreja não salva. Porque no resumir da história, a igreja não salva. A igreja não salva, né? Quem salva é Cristo. Cristo é que salva. Entretanto, Cristo é o fundador da igreja. E eu tenho dificuldades, tá? Eu tenho dificuldades. E aí, como isso aqui vai ficar gravado e tudo, eu estou falando, são minhas dificuldades. Eu tenho dificuldades de entender que exista alguém salvo fora do ambiente da igreja. Fora do ambiente daquele local onde Cristo estabeleceu para a proclamação de sua palavra, para a divulgação da salvação, da graça, da manifestação. Olha, é porque falta-nos, às vezes, Kelps, um entendimento de uma teologia bíblica, né? Uma teologia bíblica. A gente fica trabalhando com pedaços, né? Como um grande mosaico, né? Mas a gente precisa voltar um pouquinho lá. Voltar para onde? Voltar lá para o começo. Deus começou o quê? Deus começou uma história com um casal. Adão e Eva, estabeleceu aquele casal, chamou aquele casal, deu sua palavra para aquele casal, para que eles pudessem fazer o quê? Crescer e multiplicar, ok? Eles caíram, não caíram? Mas mesmo na queda deles, mesmo quando... E aí Mark Dever tem uma palavra aqui que eu acho extraordinária, que ele diz assim, ó, mesmo quando diante dos olhos de Adão e Eva estava se desvanecendo a imagem de Deus, o Senhor ainda assim bradou e falou, dando-lhes a promessa do descendente que haveria de restaurar. Então, assim, depois dessa promessa, você vai ver Deus chamando lá na frente Noé, e estabelecendo com Noé uma aliança, um compromisso, né? Deu a sua palavra, deu a pregação para Noé, para que Noé divulgasse, chamasse, para que o povo se arrependesse. Você segue um pouco mais na frente, você vê quem? Você vê Abraão sendo chamado por Deus, e aí pela palavra de Deus, Abraão segue para ir aonde Deus o orientou, e posteriormente você vai ver
a nação de Israel sendo construída, sendo levantada, sendo trazida à existência, porque não existia a nação de Israel. Não existia. Deus dá início com Abraão. E diz assim, ó, em ti serão benditas todas as nações da terra, todas as famílias da terra. Então, assim, a partir dali, Deus começa a construir um povo. Para quê? Para que esse povo seja luz para os gentios, ou seja luz para as outras nações. A promessa é em todos os profetas que muitos povos viriam até Israel para que Israel declarasse, proclamasse o ser de Deus, a salvação do Senhor. Aí você segue mais um pouco, passando dos profetas, você se encontra com quem? Você se encontra com a própria palavra encarnada, Jesus Cristo, dando início, dando prosseguimento às promessas que ele fez, que Israel abandonou, que Israel naufragou no processo. De ser quem? De ser a luz para os gentios. Então, a partir dos apóstolos, a partir do chamado dos discípulos, onde ele estabelece lá em Mateus capítulo 5, né, Sermão do Monte e tal, depois lá também em Lucas, também está lá descrito, que ele chama lá os apóstolos, estabelece, chama-os como apóstolos, e a partir dali começa a instruí-los, a orientá-los, a dar clareza de seu ministério, né? E depois dizendo para Pedro que ele vai, de acordo com a afirmação de Pedro, que ele era o Filho de Deus, ele iria edificar a sua igreja a partir dessa promessa. E aí depois você vê o apóstolo, na realidade você ainda vê em Pedro, em Atos dos Apóstolos, a expansão do evangelho entre o povo judeu que estava espalhado, e aí posteriormente o avanço para os gentios e a igreja espalhada em todo canto. Então assim, sempre houve um projeto do Senhor de construir vou colocar entre aspas, uma instituição. Não, a palavra é equivocada, instituição vai gerar um problema, mas sempre houve na intenção de Deus de construir, de erguer, de levantar um povo que fosse aquele que orientaria, que proclamaria, que teria nas suas mãos, na sua voz, a proclamação de quem é Deus. E todos aqueles outros viriam até ele, se agrupariam neste povo, seriam recebidos nesse povo para fazer parte da família de Deus. Então sempre houve esse projeto. Então penso que é difícil entender alguém que faz parte do povo de Deus fora do projeto do povo de Deus, ou seja, hoje a igreja do Senhor, né? Deu para entender? Então, igreja hoje, ela é o instrumento, entendeu? Que tem a palavra de Deus ou que tem a proclamação do evangelho para produzir salvação, né? Então, de certa forma, olhando em um determinado viés, a gente pode fazer a afirmação de que não há salvos fora da igreja. Eu sei que é complicado por causa do contexto histórico, que a igreja romana, ela fez essas afirmações no passado, que não era equivocada, mas o processo em que se construiu isso se equivocou, né? Então, assim, precisa estar dentro da igreja romana para poder ser salvo. E aí, para poder ser salvo e estar dentro da igreja romana, a gente vai recebendo de todo jeito, então chega aqui, vamos batizar, vamos fazer todo esse processo, né? E a história vai contar isso com mais clareza, né? Se tem uma coisa que fica muito claro, esse contexto histórico, né? Quando os povos germânicos, eles promovem o avanço e a queda do Império Romano, e a igreja ela já está bem estabelecida ali, então a igreja ela é conduzida para a evangelização daquilo que são os povos germânicos, que a gente entendia anteriormente como os povos bárbaros, né? Então tinha essa compreensão, que nós somos as pessoas que têm cultura e eles lá são os bárbaros. É uma compreensão equivocada, mas a ideia lá era o seguinte: eles precisam ser evangelizados, eles precisam ser salvos. E em diversos momentos houve batismos de massa, né?
Só mesmo para dizer assim, eles foram recebidos na comunidade, eles estão salvos, agora eles fazem parte da igreja, sem que houvesse nenhuma transformação, sem que houvesse nenhuma regeneração, sem que houvesse nenhum processo de conversão, sem que houvesse nenhum processo de santidade. Eles permaneciam, continuavam com as práticas de violência e assim por diante. E a igreja foi no processo de tentar reestruturá-los. E aí, assim, esse contexto cabe aqui aonde a gente está falando, que é o quê? Que é a questão da cultura, da secularização. Todas essas ideias que a gente está abordando aqui, de a igreja salva, eu sou igreja em casa, a igreja não salva, ela não tem valor, ela não tem, como é que eu posso dizer, ela é desnecessária, talvez. Tudo isso é nada mais, nada menos do que uma resposta ao que a gente tem vivido ao longo dos anos. E eu vou falar um pouquinho aqui que nos últimos 3 séculos, na realidade, isso se intensificou muito mais. Então, assim, hoje nós vivemos, a igreja, ela vive nesse local. Que local? No local de uma cultura que é extremamente secularizada. Extremamente secularizada. Só para colaborar, né, na parte de que assim, as informações que é dado, né, conforme o tempo vai tudo causando impacto, né, de assim, em vez de ajudar, faz desviar mais a pessoa, né, de que Sim. A igreja não salva, aí a pessoa utiliza isso para poder ficar em casa, Sim. Né? Não precisa, eu sou igreja, a pessoa utiliza para ficar em casa, né? Sim. E também tem a parte de pessoas que estão dentro da igreja, né? E utiliza da frase de a salvação individual. Aí quer dizer, em vez de unir o povo, ficar cada um preocupado com a sua, não se preocupe como é que o irmão está, né? Uhum. Em talvez levar a palavra, né, para o próximo, né? Que se a salvação individual, eu não preciso fazer nada para ajudar uma outra pessoa, né? Que é o contrário é o contrário daquilo que é a orientação das Escrituras, né? O Evangelho sempre orientou a base do Evangelho, na realidade, o próprio Cristo encarnado é a revelação de que ele veio trazer salvação para quem? Para o outro. Então, é uma responsabilidade minha, sua, levar a mensagem, proclamar o Evangelho, cuidar do outro. Existe sim, eu volto aqui a pontuar isso, existe sim uma dimensão, certo? De culto, de adoração, de devoção, que ela é particularizada, individualizada. É o seu momento com Deus. É a sua experiência devocional. Usar aqui uma palavra que os irmãos, depois eu posso explicar ela um pouco melhor, mas eu vou falar aqui, talvez gere um impacto aqui, mas tente se desligar dessa imagem que vai surgir. A experiência mística de cada um. Quando eu falo a experiência mística de cada um, não estou falando de misticismo. Eu estou falando da experiência espiritual que cada crente deve ter com o Senhor. Né? Então, existe essa dimensão particular. Não posso negar. Existe sim a dimensão, Ivanilson, de que a salvação ela é individual. Jesus me salva, lhe salva, salva Kelp, salva e vai salvando pessoas, né? Existe essa dimensão, mas também existe a dimensão da comunidade, da preservação, da unidade cristã, do cuidado mútuo um para com os outros. O apóstolo vai dizer o seguinte: levai as cargas uns dos outros. Então, existe uma dimensão onde eu também preciso ter cuidado pelo meu próximo. Existe uma dimensão onde eu tenho que edificar o outro, né? Então, o que que a gente se equivoca? A gente se equivoca nessa polarização. Não. Ou é uma experiência individualizada ou é uma experiência coletiva. Né? Então, tem que haver o meio termo dessas coisas. Ok? Entendido? Entendido? Vamos seguindo. E aí eu vou citar
E aí eu vou citar aqui, né, um teólogo que ele não é muito apreciado nos círculos conservadores da teologia, né? Esse cara, ele se chama Paul Tillich, certo? O Tillich, ele está mais próximo ali, né, ele está mais próximo ali de um pensamento teológico do liberalismo. Ele tá ali, ele é um cara que ele transita muito, né, no contexto filosófico, sabe? As ideias dele são bastante filosóficas. Mas esse cara diz uma coisa muito interessante, eu gosto muito dele, principalmente no contexto histórico dele, né? Ele é um alemão, e os alemães eles primam muito pela questão histórica, né? E em alguns textos dele ele diz que um povo que não se interessa, não valoriza a sua história, né, corre o risco de se equivocar, de se perder, de se desorientar. E eu acho que é mais ou menos isso que acontece com o povo brasileiro. O povo brasileiro não tem muito arcabouço, né? Eu digo na grande maioria. Mas esse não é o foco. O foco é que Tillich, ele vai dizer uma coisa na sua sistemática. Ele vai dizer que a teologia tem o papel de discernir a verdade, né? Onde é a verdade? Onde é que está a verdade? A verdade está nas Escrituras, a palavra de Deus. Então, a teologia tem o papel de discernir essa verdade, de sistematizar esses ensinos, de compreender isso, perceber a verdade que ali se encontra. E aí, percebendo essa verdade, a teologia precisa vestir essa verdade com as roupas de cada tempo e de cada geração. Sem que, entretanto, ao fazer essa vestimenta para a geração, pegar a verdade e apresentá-la para cada geração, para cada cultura, sem perder os princípios e a essência, né? Então essa é uma tarefa muito difícil, muito difícil. É você extrair a verdade das Escrituras e pegar essa verdade e colocar ela dentro de uma cultura, dentro de uma geração que tem múltiplas experiências, muitas percepções, e não fazer com que essa verdade ela se module à cultura, ela se module aquelas ideologias que estão sendo vivenciadas naquela geração, né? Então, a teologia tem esse papel. Conhecer a verdade, ou sistematizar a verdade, ou extrair a verdade das Escrituras, trazer à luz, à clareza a verdade das Escrituras e apresentá-la para cada geração, a fim de que cada geração, a fim de que cada cultura possa se apropriar dos princípios e da essência da verdade que estão nas Escrituras. Ok? E aí, como eu disse aí, ó, essa frase ela faz muito sentido para iniciarmos o nosso estudo sobre o que se pode definir como igreja em nossa geração, né? Por quê? Porque, como eu disse, né, a palavra igreja em nossa cultura ela tem sofrido mudanças em seu poder de criar imagens, que foi aquilo que a gente começou a conversar, né? A gente precisa resgatar essa ideia, a ideia do que é a igreja, né? Buscar essa percepção da igreja vivenciando, né, no seu processo de fazer, no seu processo de compreender, no seu processo de se apropriar das escrituras, fazer teologia. Porque não há como. O contato com as escrituras promove teologia. Tem até um livro aí, não me lembro agora de quem é o autor, mas o título é Somos Todos Teólogos. Não sei se é do Augusto Nicodemos, eu acho que Somos Todos Teólogos. Que é essa ideia de que a aproximação com as escrituras, a percepção, a argumentação num texto, numa coisa, já é em si um início, né, do fazer teológico. Só que o fazer teológico ele precisa ser responsável. Ou seja, pegando o gancho de Tillich, o fazer teológico precisa compreender a verdade das Escrituras,
e aplicar essa verdade das Escrituras a cada geração e a cada cultura, sem que os princípios e a essência da verdade sejam negociados. Ok? Vamos para frente. Alguma questão aí? Nesse ponto, não? Ficou claro? Pronto. Desta forma, existem questões que precisam ser melhores resolvidas em nossa aproximação deste tema. Exemplo, o que é a igreja? Para que ela serve? Qual é o seu propósito? Existem igrejas falsas? Existem igrejas verdadeiras? Existem igrejas saudáveis? Existem igrejas enfermas? E aí é uma questão interessante, né? Existem igrejas falsas? Existem igrejas verdadeiras? Aí você diz, existem igrejas falsas e existem igrejas verdadeiras. Ok, beleza. Se eu coloquei aí, sim para as duas perguntas, a história já nos mostra isso de fato. Agora, existem igrejas verdadeiras? Ok. E na igreja verdadeira, existem igrejas verdadeiras que estão vivenciando a saúde da igreja? Esse é outro ponto que nós vamos tratar, né? Então, ao longo de mais de 2000 anos de desenvolvimento da igreja, inúmeras comunidades desviaram-se da verdade, utilizando ali a ideia de que existem igrejas falsas e existem igrejas verdadeiras. Ou seja, existiram comunidades que foram a Assembleia de Santos, que foram chamados pelo Senhor, e que no processo do fazer teológico, no processo de compreensão da verdade, eles se perderam, né? Então, você vai ver aí, a gente pode, aí eu coloquei aí exemplos, eu acho que essa aí é a heresia mais antiga do cristianismo, que são os ebionitas. Quem são os ebionitas? Os ebionitas, eles eram judeus que se aproximaram do cristianismo, né? E ao se aproximar do cristianismo, eles não aceitaram o processo gracioso daquilo que a fé cristã desenvolveu. Eles pensavam que teria que haver uma mescla, uma observação, uma permanência ainda de observação de todos os ritos do Antigo Testamento. Então, assim, eles não perceberam perfeitamente que Cristo era o cumprimento de muita coisa que estava no Antigo Testamento. Então, eles exigiam que aqueles que estavam nas suas comunidades também observassem o Antigo Testamento na sua completude, entendeu? Então, tem um princípio de desenvolvimento teológico que a gente chama de continuidade e descontinuidade. E aí, nas Escrituras tem muito isso. Existem coisas nas Escrituras, no processo de desenvolvimento da fé cristã, que não tem continuidade com o Antigo Testamento. E existem processos que têm, sim, continuidade com o Antigo Testamento, entendeu? Então, por exemplo, quando eu falo das leis cerimoniais, aquelas leis de purificação, de lavar as mãos e tal, todo aquele rito, esses ritos eles foram cumpridos em Cristo Jesus. O autor aos Hebreus, na realidade, o livro dos Hebreus é um livro que trata especificamente sobre isso, sobre a descontinuidade dos processos litúrgicos, rituais que haviam no Antigo Testamento, né? Mas, entretanto, a lei, os 10 mandamentos, os estatutos do Senhor, aqueles estatutos ali, a lei moral do Senhor, ela permanece, ela tem sua continuidade para o cristianismo, entendeu? E aí os ebionitas, eles não conseguiram perceber isso. Então, foi uma igreja que, ao longo do seu processo de desenvolvimento, acabou se tornando uma igreja equivocada, né? Aí você tem os gnósticos. Os gnósticos é um outro grupo, né? Quem conhece aqui? Já ouviram falar dos gnósticos? Já? Elias Batista é um gnóstico. Ah, aquele rapaz lá, né? Que você... Sim, é gnóstico mesmo, é verdade.
basicamente, não dá para a gente definir muito aqui na aula o que é o gnosticismo, porque ele sabe, é uma gama de ideias muito grande. Mas, assim, basicamente, os gnósticos, eles tinham dificuldades de entender que Jesus era perfeitamente humano e perfeitamente Deus. Então, na percepção deles, a humanidade de Jesus era apenas aparente. Em uma grande parte do pensamento gnóstico, a ideia era essa, que a humanidade de Jesus era apenas aparente, né? Que na realidade ele estava ali, era Deus presente, real. Em outros segmentos, né, do gnosticismo, eles falavam de uma verdade escondida que deveria ser revelada ao iniciado. Então, só era salvo aquele que era iniciado no gnosticismo, nessa revelação especial sobre, né, a vida eterna, a vida espiritual. Um outro grupo foi os arianos, né? Os arianos, eles vêm de Ário, né? Ário foi um indivíduo que participou da igreja. Ele era, se eu não me engano, ele não era um bispo, mas ele era uma pessoa importante na comunidade cristã, e ele simplesmente não aceitava que Jesus era o Filho de Deus ou o próprio Deus, né? Na realidade, a ideia básica de Ário é que Jesus ele era uma criação, ele fazia parte da criação, ele foi criado por Deus, porque as Escrituras dizem que Jesus ele é o primogênito, né? Então, na ideia de primogênito, ele acha que Jesus ele foi também criado. Então, como criado, ele não pode ser Deus. E aí, para ele também tinha uma percepção difícil de entender de um Deus triuno, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ele se baseou nisso e acabou não aceitando a divindade de Cristo. Aí você vai ter Apolinário, Sabelo, você vai ter aí os católicos romanos, né? E nos últimos dias, né, praticamente todas as igrejas de vertente neopentecostal. Então, eu digo isso aqui sem nenhum temor, né? Isso vai estar gravado aí, mas eu digo isso com muita clareza. Eu penso que é uma igreja equivocada, que perdeu-se no processo aí, que ela pode ser colocada nessas categorias aí de heresias, são as igrejas de vertentes neopentecostais que negociaram a graça negociaram a graça, né? Você não se fala do evangelho nessas comunidades, né? Se fala daquilo que você precisa, né? Se fala daquilo que você precisa para viver nesse mundo, não daquilo que você precisa para ser transformado nesse mundo, né? Então, é isso aí. Vamos para frente. Agora, nossa preocupação nesse estudo não são com as igrejas falsas. Vamos deixar as igrejas falsas de lado, as igrejas equivocadas, sem a verdade, igrejas que perderam seus princípios, igrejas que perderam a essência. Mas nossa preocupação aqui é com as igrejas verdadeiras, que estão alicerçadas com princípios, calçadas na verdade e com a real essência do cristianismo. Então, nosso estudo se pautará, se debruçará em pensarmos nessas igrejas. Então, se nós vamos trabalhar com igrejas que possuem princípios, com igrejas que possuem a verdade e que têm a essência do cristianismo, a pergunta delimitadora aqui do nosso estudo, tendo em vista a igreja, né, dentro dessa conjuntura de verdade, a igreja dos nossos dias, a igreja local da qual nós estamos visceralmente unidos, né, participando. Essa igreja, ela é uma igreja verdadeira? Então essa é uma igreja que a gente precisa pensar, né? Será que eu vou colocar aqui a nossa comunidade, a Igreja Batista Betel? A reflexão a Betel, ela se enquadra
nos padrões de uma igreja verdadeira ou ela está dentro dos padrões de uma igreja falsa. É possível que estejamos em uma igreja verdadeira, com princípios, envolvida com a essência do cristianismo, e ainda assim não estejamos necessariamente vivendo saudavelmente como uma igreja? Então essas são duas perguntas que a gente precisa fazer. Primeiro, a nossa igreja, a nossa comunidade, ou as comunidades que nós temos um pouco mais de aproximação, elas são verdadeiras? Elas estão dentro dos princípios da verdade? Se estão, elas são saudáveis? E aí, a gente precisa definir qual é o parâmetro para uma igreja verdadeira, né? Se a gente está falando de igreja falsa e igreja verdadeira, a gente precisa definir aqui qual é o parâmetro para uma igreja verdadeira. Para começar a resposta a essa pergunta, temos que definir o que seria uma igreja verdadeira, quais seriam suas características e o que distingue as suas marcas, ok? Aí, definições de uma igreja verdadeira segundo os reformadores. E aí é interessante isso aqui, irmão. Foi somente no período da Reforma Protestante que se começou a pensar em marcas, começou a se pensar em distintivos, em características da igreja. Qual é a característica da igreja? Os reformadores como Martinho Lutero, Melanchthon, Thomas Cranmer, um pouco depois João Calvino, pensavam em distinguir a igreja verdadeira e a igreja falsa. Deixa eu fazer com observação. Martinho Lutero realiza ou envolve-se com a Reforma Protestante na Alemanha, certo? Junto ali com Melanchthon. Melanchthon é uma espécie de parceiro ali de Lutero e tal, né? Eles estão ali naquele processo e eles desenvolvem. Na realidade, Melanchthon pode-se dizer que é o sistematizador do movimento teológico no período da Reforma Protestante. Apesar de Lutero ser muito, a palavra é prolífero, então escreveu bastante também. Mas Melanchthon é aquele cara que vai... Porque Lutero ele é mais pastor, entendeu? Lutero ele é mais pastor, Melanchthon ele é mais um cara teólogo. Apesar de Lutero ser doutor em teologia e tal, mas a vertente de prática de Lutero era mais do pastor, né? Apesar de escrever, de fazer a defesa de sua fé, de produzir tudo, mas a sua vertente era mais pastoral. Melanchthon era mais teólogo. Thomas Cranmer é o cara que vai se envolver com o processo da reforma na Inglaterra, ok? Certo? Na Inglaterra. Lembra lá do rei que se desassocia da igreja romana, né? E cria a própria igreja. Isso, que é a igreja anglicana, né? E aí Thomas Cranmer vai ser o cara que vai estar no parlamento, né? Depois do processo de queda do reinado e tal, eles têm o parlamento, e aí esse cara é o cara que vai trabalhar as questões da reforma, né? Produzir teologia e tal. E João Calvino é o cara da segunda geração da Reforma Protestante que está produzindo ali em Genebra, né? O seu pensar teológico. Então esses caras eles começaram a pensar sobre fazer uma distinção, né? Vamos fazer uma distinção sobre a igreja verdadeira e a igreja falsa, porque na época qual era o processo? Era a separação da igreja protestante da igreja católica, ok? Então, desta forma precisamos perguntar qual era a visão reformada da igreja, quais os instrumentos ou as características que uma igreja verdadeira e saudável deveria possuir. E aí, o que vocês dizem? Antes de olhar aí para o slide, antes de perceber aí, na sua percepção, o que definiria quais as características da igreja? Seria seguir o evangelho, né? Seguir o evangelho. Né? Os
tem até aquele Sola as Escrituras, né? Sola Escritura. Nessa perspectiva, né, que seria a resposta da primeira pergunta, né? O que é uma igreja verdadeira? A igreja que ela tem como princípio básico só as escrituras, somente as escrituras. Tendo isso em vista, né, a igreja verdadeira é essa igreja que ela bebe da fonte, da Bíblia, ela não tem outra fonte. Você pode, por exemplo, a igreja católica, ela tem outras fontes de doutrina. Então, ela tem a igreja, tem as escrituras, tem o Papa e tem a tradição. Isso, eu posso fazer só um adendo aí na sua fala, e aí, isso aqui é muito interessante, porque esse é o tripé da Igreja Católica, né? E ela é assim, é a autoridade papal, né? A tradição e as escrituras. E eles colocam dentro desse processo, por quê? Porque na compreensão romana, né, na percepção romanista, a tradição é que gera a Bíblia. Então, assim, a Bíblia só existe dentro da percepção católica, né? A Bíblia católica romana, os romanistas. As escrituras, elas só existem porque a igreja deu origem a essas escrituras. A igreja definiu essas escrituras. Foi a igreja que compilou os textos bíblicos. De certa forma, eles não estão equivocados na argumentação. A argumentação deles é válida. Por quê? Porque foram os concílios que delimitaram os livros que hoje nós temos como livros canônicos. Mas em nenhum momento na história os homens deram origem à palavra de Deus. Na realidade, se Deus não tivesse falado, nós nunca teríamos nenhum conhecimento sobre Deus. Então, na realidade, os escritos inspirados por Deus, eles já existiam. E, na realidade, foram eles que deram origem à igreja. Porque se você for voltar à história, você vai ver as cartas dos apóstolos foram direcionadas às comunidades. Então foi as cartas de Paulo que foi dando o quê? Que foi dando forma doutrinária à igreja. Foi direcionando a igreja como deveria ser seu processo de prática diante daquele mundo, né? Então foram os evangelhos que mostraram para a igreja quem é o Verbo encarnado, né? E como ele realizou a salvação dos homens e como ele fez o chamado desta igreja, como ele fundou, edificou essa igreja. Então, assim, em hipótese alguma, nós podemos aceitar que a igreja deu origem à palavra de Deus, em forma alguma, né? Na realidade, é a palavra de Deus que dá vida a todas as coisas. E esse é um processo que nós vamos ver no próximo capítulo. O primeiro ponto do que seria uma igreja verdadeira na perspectiva dos reformadores, na busca dos reformadores para fazer essa separação, né, do que era a igreja romanista e daquele novo processo onde eles estavam desenvolvendo. E aí o primeiro ponto que eles estabeleceram é a pregação do evangelho em sua pureza e essência, né? Irmãos, isso aqui é muito importante a gente falar, que vai ser um dos pontos, eu acho que a gente vai gastar um pouquinho de tempo quando a gente for abordar isso, a pregação. Agora a gente vai só falar de forma introdutória, né? Mas a pregação do evangelho em sua pureza e essência, isso tem muito peso. Porque se você for em qualquer comunidade hoje, em qualquer igreja, em qualquer local que seja ali uma expressão de culto, eles não estão pregando outra coisa que não seja a Bíblia. Ou seja, não existe um livro lá que não seja a Bíblia que está sendo aberta, entendeu? Por exemplo, você não chega numa igreja protestante e está lá aberto o livro de Mormons. O cara não está pregando com o livro de Mormons. O cara não está pregando lá com
o livro lá dos TJs. Não, o cara não está pregando com o Evangelho segundo o Espiritismo. Não, o cara está com a Bíblia lá, está aberta. Agora, ele está pregando a pureza e a essência do Evangelho? Ele está pregando, apesar dele estar falando, apesar dele estar lendo as Escrituras, apesar dele estar ali com a Bíblia aberta e citando textos bíblicos, será que ele está falando o Evangelho? Será que ele está comunicando a palavra de Deus? Essa é uma outra questão. A comunicação da palavra de Deus. E isso é um ponto que a gente vai trabalhar quando a gente estiver pensando no que é uma pregação expositiva. Porque eu posso pegar um texto bíblico, posso pegar um versículo e aplicar sobre aquele versículo aquilo que eu quero dizer. Né? Por exemplo, eu tenho um tema para tratar. Vamos supor, um tema específico para tratar. Eu quero tratar sobre, vou colocar aqui de forma... no nosso sermão de domingo, eu desenvolvi um texto bíblico, expliquei o texto, expliquei o contexto daquele texto, onde ele está inserido, qual a intenção de João em se utilizar daquelas expressões que ele se utilizava e como ele, ao longo de toda a sua carta, se utilizou daquele contexto, que é o contexto do conhecimento, na perspectiva de promover o quê? De promover esperança e promover segurança nos cristãos. E aí a gente foi trabalhar textos nas Escrituras, porque qual era a ideia? A ideia é conheçamos, prossigamos em conhecer, sabemos, tudo que escrevemos é para produzir esse conhecimento. Então o livro 1 João é um livro que chama-nos ao conhecimento das informações que as Escrituras possuem para produzir no nosso coração o quê? Esperança e segurança para vivermos num mundo que está sob o poder do maligno, ok? Beleza? Mas eu poderia fazer diferente. Eu poderia dizer assim, não, eu quero pregar sobre esperança e sobre segurança. Então eu vou escolher um texto nas Escrituras e vou pegar outros recortes que tratem desse texto e vou aplicar para a igreja. Só que o texto que eu peguei como base para usar para falar sobre a esperança e sobre a segurança, não era aquilo que o texto está dizendo. Entendeu? Não é a mensagem de Deus naquele texto. Deu para entender? Então, mas exatamente. Então hoje as pessoas elas estão fazendo isso, elas pegam as Escrituras, então eu tenho um texto para pregar. E aí a gente chama isso também de contextualização cultural. Né? Por exemplo, qual é o tema que nos importa, que nos interessa? Por exemplo, você é um empresário, não é um empresário? Então, talvez um tema que lhe interessasse seja segurança financeira, administração, como lidar com pessoas difíceis, como lidar com funcionários que não seriam temas que encaixaria numa mensagem que te chamaria a atenção, que te, sabe, não era? Uhum. Então eu poderia pegar textos nas Escrituras que trabalham, por exemplo, o administrador infiel. E poderia pregar o administrador infiel e você disse, que palavra e tal. Só que levando no contexto dessa contextualização cultural que você vive. Aí não, por exemplo, aí vou colocar aqui, o Nilson. O Nilson, ele tem outros interesses, vamos colocar, ele gosta de viagens, né, de passear de moto, disso, aquilo, outro e tal. Então eu poderia pegar um outro texto nas Escrituras, entendeu? Que abordasse o tema que ele tem interesse e pregaria dessa forma para quê? Aí ele diria, não, essa igreja ela é contextualizada, é top. Mas o pastor só vai em cima. É só naquilo que a gente está vivendo, que a gente está... Mas não é a palavra de Deus que está sendo pregada. Sou eu que estou me utilizando da palavra de Deus para produzir no coração daqueles que me ouvem um interesse. Porque eu sei que é o foco das pessoas.
São essas coisas, entendeu? Uhum. Então, eu posso estar utilizando as escrituras sem estar pregando o evangelho. Então, tem algumas comunidades que estão utilizando dessa forma. Sim. Seria por não ter o conhecimento, seria intencional. E quem recebe a palavra, acredito também não está alicerçado no evangelho. Eu, digamos que eu seja empresário, que eu não gosto dessa palavra. Uhum. Mas eu não aceitaria, porque, não sei, não encaixa na minha pessoa. Não? Mas você está tendo um entendimento. Escuta, você está tendo um entendimento hoje, mas anteriormente você não tinha esse entendimento, você comia qualquer coisa que lhe desse. Exato. Não era? Porque hoje você tem adquirido esse conhecimento, porque Cristo Jesus, através de sua santa palavra, tem produzido entendimento no seu coração e você começa a perceber algumas coisas. Então hoje você não aceitaria esse tipo de situação. Mas eu garanto para você que no começo da sua fé, quando você não tinha estrutura, quando você não conhecia muita coisa, você comia qualquer coisa. Aquilo que o pastor dizia, você dizia amém, glória a Deus. Eita, é isso aí mesmo, glória. Eita. Não é não? Até chorava. Era. Cara, olha, eu tinha um pastor lá na Bethesda que, meu amigo, arrastava multidões, certo? Arrastava multidões. Eu vou dizer aqui o nome dele, é o Marco César. E assim, cara, eu ia, para você ter ideia, eu me congregava em outra igreja, mas eu ia para o culto na Bethesda, ouvia a mensagem do Marco César, saía de lá alegre, cheio, sabe? Porque era uma palavra e tal. E aí depois ia para o culto na minha igreja. E eu dizia, não só eu, mas outros jovens que estavam comigo, diziam, nós íamos para lá para nos alimentar. Nós lá na igreja, lá na Bethesda, nós vamos nos alimentar da palavra. E lá na igreja, olha só a idiotice que a gente faz. E lá na igreja onde eu me congrego, eu vou para cultuar o Senhor, para ficar com os irmãos, ter a comunhão com o pessoal de lá, porque lá é minha igreja. E hoje eu entendo e detalhe, não é só isso. Existia fita, né? Fita cassete, e ele vendia as fitas cassete. Meu amigo, eu tinha para mais de 70 fitas do Marco César. Para mais de 70. Eu escutava as mensagens, eu ouvia, e eu, sabe, comia aquilo ali, meu irmão. Hoje, eu não concordo com uma vírgula do que o Marco César pregava. Entendeu? Porque hoje o entendimento que eu tenho daquilo que ele anunciava é muito distinto. É muito distinto. Eu vou lhe dizer, sabe o que era, sabe com o que é que eu concordo com a mensagem que o Marco César pregava naquela época que eu o ouvia? Era quando ele pregava as mensagens de biografia. Né? Porque às vezes ele pregava umas mensagens de biografia. Então ele estudava a biografia, por exemplo, de David Brainerd, de Hudson Taylor, e aí ele pregava sobre a vida de Hudson Taylor, pregava sobre a vida de David Brainerd. Aí aquilo ali me enchia porque eram os livros que a gente estava lendo, era o conteúdo, então era, né, falava sobre Jonathan Edwards, aí trazia, aí beleza. Só que não era a pregação da palavra de Deus. Deu para entender? Não era a mensagem de Deus. As escrituras abertas, explicadas, entendeu? Expostas, explicadas e aplicadas. Entendeu? Então, assim, só que você vai adquirindo maturidade e entendimento para isso posteriormente. É o próprio Deus que nos dá, né? E é o Senhor que nos dá. Então, assim, é como você disse, sim, hoje tem muita gente fazendo isso. E aí, voltando à sua pergunta, sim, eu creio que alguns dos que fazem isso têm consciência que estão fazendo equivocado. E são, como eu posso dizer, são perversos sim na sua prática de apresentação. Esses se encaixam naquilo que as escrituras chamam de do ladrão, que só vem para matar, roubar e destruir, do capítulo 10 de João, que a grande maioria das pessoas pensa que é Satanás ali, né? E o pessoal tem um costume de dizer que é o ministério de Satanás que é matar, roubar e destruir, mas o texto ali não está falando de Satanás, né? O texto está falando
o texto ali está falando do mercenário, entendeu? Que vem para sugar a ovelha, para tirar tudo da ovelha. É tanto que o texto diz, quando o mercenário vê o lobo se aproximar, ele foge. E ali o lobo é Satanás. Entendeu? Entendi. Mas o mercenário ali o ladrão ali é o mercenário, é o pastor, é o líder, entendeu? Que não tem um compromisso com as escrituras e que faz de forma deliberada, entendendo que aquilo que ele está fazendo é enganando o povo, roubando o povo, né? E não tem nenhum compromisso com a verdade. Existem esses assim. Mas existem aqueles que, no processo, ainda não amadureceram e ainda não entenderam, não chegaram ao pleno conhecimento daquilo que é estar na frente de uma comunidade, assumir um púlpito, pregar o evangelho e esclarecer o evangelho para as pessoas, porque é a palavra de Deus que gera vida e santidade nos homens. Aí falou aí em amadurecimento, então esse aí foi mencionado agora por hoje, ele não tem o conhecimento, né? Provavelmente com o tempo ele vai adquirir, mas é uma boa intenção a dele, ele está caminhando, ou isso é perigoso pro cristão, Você está falando de quem? Do pastor que que prega, mesmo que esteja fora da escritura, mas ele está com a boa intenção. Com amor, com a boa intenção. Ele ainda não chegou no entendimento de que a pregação do evangelho, a exposição do evangelho tem que ser na pureza e na essência do evangelho. Ele ainda não chegou a esse entendimento, mas ele tem a intenção, né? Então, assim, e aí o processo de ensino, os contatos, as referências estão aí para isso, para ir esclarecendo, né? Para ir abrindo a oportunidade para que essas pessoas elas possam compreender, que elas possam se aproximar. Agora, tem a decisão, né? O cara percebe que, ou por exemplo, se ele tiver um entendimento, ou chegou a um entendimento, ou alguém conversou para ele, explicou para ele, ou orientou, né? Ou até mesmo o próprio Espírito começou a comunicar, né, algumas verdades para ele, e hoje você tem aí muitos pastores que estão, né, nas mídias falando sobre pregação expositiva, sobre comprometimento com a exposição do evangelho, com a explicação, com a aplicação, não só com a explicação, a exposição e a aplicação, mas com a própria vivência daquilo que se diz, o comprometimento, porque não é só pregar, também é vivenciar aquilo que está se pregando, né, aquilo que está se anunciando. Não pode desassociar, o apóstolo Paulo diz isso, e aí eu já falei isso lá na igreja, é um outro conceito equivocado que nós temos, né? Olhe para Cristo, não olhe para mim, olhe só para Cristo. Se você olhar para mim, eu sou homem, eu sou falho, você vai cair. Isso não existe. O evangelho não é olhe só para Cristo, não olhe para mim. O apóstolo Paulo está dizendo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo assim, olhe para mim. Enquanto a galera aqui está dizendo, não olhe para mim, o apóstolo Paulo está dizendo, olhe para mim. Então, assim, existe uma dimensão de testemunho, não é só de pregar. O apóstolo Paulo disse assim, ó, vocês sabem, ele vai falar isso para a igreja de Corinto, vocês sabem qual foi o meu proceder. Aliás, fala isso para a igreja de Corinto, não, perdão, para a igreja de Éfeso. Né? Eles, vocês sabem qual foi o meu proceder desde o dia que eu estive no meio de vós. Como foi que eu andei? Vocês sabem que eu só tive o interesse de proclamar o evangelho, não fui com vocês com palavras de sabedoria e tal. Então o apóstolo Paulo ele fala, ó, eu preguei o evangelho e vivi o evangelho com um procedimento que pode ser aprovado por todos vocês. Entendeu? Então tem essa história também da vivência. Testemunho. Só pegando o gancho do Robson, né, que ele falou referente àqueles pastores, né, que ele não tem, assim, talvez o conhecimento mesmo do verdadeiro evangelho, né, prega, como o senhor até deu exemplo, de ele já tem uma ideia na cabeça dele, acha que é aquela e vai utilizando os textos, né, aí vem na lembrança, até uma pergunta que eu fiz para o senhor, a primeira vez que o senhor foi lá em casa, né, de que uma pessoa que não tem o conhecimento, né, necessário para estar na direção de uma equipe, né, e o pastor ele é muito importante, ele vai dar a direção para o povo de Deus, né, aí ele não tem o conhecimento para levar aquele povo ali, a verdade das escrituras, e ele está ali pregando, se
ali era considerado um culto. Ele não estava pregando a Bíblia, mas a intenção dele, né? Se era considerado um culto, né? E até o pastor respondeu que felizmente não era, né? Um culto é quando há a exposição da palavra, né? Vocês me colocam numa situação difícil. Me colocam numa situação difícil. Nesse ponto aí, a própria Bíblia diverge. Como pode o cego guiar o cego? Né? Cara, é o seguinte, ó. Deus estabeleceu princípios para a adoração e o culto a seu nome, certo? Quando você olha a construção do tabernáculo, eu vou um pouco mais atrás. Quando você olha a referência da construção da Arca da Aliança, tá lá muito bem estruturado. Tem lá uma que a gente chama, hoje a gente chama de projeto, né? Tem todo um projeto ali com medidas, né? Com a forma de fazer, com o material de fazer, com os espaços que deveriam ter, e tá tudo ali. Então, aí você vai para o templo não, você vai para o tabernáculo, como Deus deu o projeto para Moisés, para que fosse, né, os materiais, as coisas. Quando você vê o incenso que o Senhor mandou fazer, que tinha que ter uma especiaria específica que só era encontrada no mar Morto, né, numa espécie de crustáceo, que teria que ser retirado. Meu irmão, muito específico, né? Você vê o templo, as medidas, tudo aquilo ali. Não dá para você dizer que Deus não tem uma direção, uma forma, um projeto, uma maneira específica para ser adorado, para ser cultuado. Que o Senhor não estabeleceu uma liturgia para que o seu nome fosse estabelecido, fosse cultuado. Essa ideia de dizer assim, não, o que vale é o coração. Deus quer meu coração, não dá pra gente cultuar o Senhor de qualquer jeito, dá pra gente, sabe, servir ao Senhor de qualquer jeito. Isso é uma ideia muito equivocada. E aí, assim, tem aí pregadores na internet que já abordam esse tema, né? A gente pode aqui tirar aqui, usando aqui aquilo que já foi dito por alguns pastores aí, você vai... Se pode adorar de qualquer jeito, por que o cidadão lá, ele foi fulminado quando ele apresentou um fogo estranho? Uzá foi fulminado, meu irmão. Por que o cara lá, que quando foi segurar a Arca da Aliança, quando ela ia tombando, por que ele morreu? Se a intenção era fazer o certo. Vamos aqui para um contexto mais próximo. Se pode adorar a Deus de qualquer jeito, se é a forma como eu entendo. Olha só, irmão. Ananias e Safira. Cara, Ananias e Safira é uma representação ali de que... Porque assim, ó, em momento algum o texto bíblico diz que Ananias e Safira fizeram errado, ou estariam fazendo errado em ficar com o recurso que era deles. Entendeu? Em nenhum momento. O dinheiro de quem era? Era de Ananias e de Safira. Eles venderam a propriedade e eles reteram o dinheiro para eles. E Pedro disse, se vocês tivessem retido o dinheiro, era de vocês, acabou-se. Mas o que eles quiseram? Eles quiseram representar para a igreja também um conceito de devoção, né? Porque estava em voga ali naquele momento, as pessoas ofertarem, entregarem os depósitos aos sujeitos. Assim, o problema de vocês é porque vocês... E se vocês tivessem dito, ó, eu vendi, portanto, mas está aqui, ó, estou tirando isso aqui, mas eu vou depositar isso aqui aos pés dos apóstolos. Tinha tido problema? Tinha não. Por quê? O que foi o problema? O problema foi a modulação da verdade. O problema foi querer adorar a Deus do jeito mesmo. Não, eu entendo que dá pra gente fazer assim. Acabou. Não deu. Entendeu? Então, assim, não tem essa ideia de que Deus
pode ser adorado de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira. Então eu penso que uma pessoa precisa minimamente ter entendimento do que é a adoração ao Senhor para poder conduzir pessoas à adoração ao Senhor. Nesse aspecto, eu não estou também aqui fazendo a afirmação de que só podem ser pastores, ou só podem serem obreiros, ou só podem ser pessoas que conduzem aqueles que estão num seminário, que são mestres, que são doutores, que são teólogos. Não estou falando sobre isso. Mas eu estou falando de pessoas que têm em si uma maturidade, e um entendimento sobre a responsabilidade de conduzir outras pessoas no culto e na adoração daquele que é o Senhor do universo. É isso que eu estou falando. Ok? E aí, para a gente finalizar, definições de uma igreja verdadeira segundo os reformadores. A primeira é a pregação do evangelho, né, na sua essência e pureza, e a segunda é a administração dos santos sacramentos. Ou seja, o que seriam os santos sacramentos? A igreja romanista, ela estabeleceu, se eu não me engano, 7 sacramentos. Então, tem o batismo, tem a crisma, tem a ceia, tem o casamento, tem o catecismo, são uns 6, eu acho. Mas a igreja protestante, ela estabeleceu apenas 2, que é a administração do batismo e a ceia. E aí, na ceia e o batismo, está incluso também aí o pressuposto à disciplina eclesiástica. E aí a gente vai trabalhar um pouco posteriormente sobre o que é a disciplina eclesiástica. E quando a gente fala de disciplina, as pessoas pensam que disciplina é aquele processo que o cara cometeu um pecado, aí a gente chama ele lá na frente da igreja, na frente de todo mundo, diz, vai, mas confessa teu pecado aí, diz o que foi que tu fez, e aí faz o cara passar aquele vexame lá, né? E aí depois disso, não, pronto, agora você senta lá no banco e tu não tem mais direito a nada aqui. Vai passar aí 2 meses, 3 meses, 4 meses, entendeu? Todo mundo te apontando, olhando, dizendo que tu é um pecador safado, né? E aí o processo é esse. Isso nunca foi disciplina. Nunca foi disciplina, né? E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas, em resumo, as definições que nós temos para uma igreja verdadeira, tendo em vista que o nosso estudo está pensando em trabalhar o que é uma igreja verdadeira, os princípios são pregação do evangelho na sua pureza e na sua essência, e a administração dos santos sacramentos, sendo o batismo o primeiro sacramento de iniciação, ou seja, você é iniciado por meio do batismo, e essa ideia de iniciação é a ideia de que você, pelo batismo, declara, revela, mostra de forma visível, de forma externa, as coisas que já ocorreram internamente na sua alma, ou seja, o reconhecimento de que você é pecador, tá? E aí também isso é uma questão interessante. O batismo não é uma declaração de que sou santo. É o contrário. O batismo é uma declaração de que sou pecador e que preciso do Senhor para me santificar, né? Então é uma declaração de você dizendo assim, rapaz, eu sou pecador e me arrependo, né? Eu quero a vida, eu não quero a morte, eu quero a vida. Então, eu aceito o Senhor, aliás, eu me rendo ao Senhor, eu me coloco aqui à disposição de Cristo, porque tenho entendido que tenho sido chamado por Ele para ter esse entendimento de que sou pecador. E aí, revelando isso de forma externa, você participa do batismo, um ritual de mergulho, né? E aí tem outras questões. O mergulho, a imersão, é se houver possibilidade de imersão. Mas se não houver possibilidade de imersão, você pratica o batismo com qualquer forma que seja possível, contanto que seja com água. No nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo, porque essa é a forma correta de administrar o batismo. Inclusive, um dos livros mais antigos da cristandade que trata sobre isso, que é o Didaquê, ele fala sobre as diversas possibilidades de você realizar o batismo, que não é por imersão. Nós somos batistas e praticamos o batismo por imersão, ok, certíssimo. Mas no caso de uma situação específica, onde não seja possível realizar o batismo por imersão, a imersão será sempre o primeiro ponto, sempre será a primeira opção. Mas em casos específicos, onde não se é possível fazer, por exemplo, a pessoa está no leito de hospital, não tem condição, como é que eu vou levar essa pessoa para um tanque? E aí eu não vou realizar o batismo nessa pessoa, mesmo ela fazendo a declaração pública, dizendo que precisa, que quer o batismo, que deseja, que tem entendido isso. E aí? Faz da forma como é possível fazer. Entendeu? E aí o outro sacramento é a administração da ceia, né? E a administração da ceia é com os elementos do pão e do vinho, ou do suco da uva, com o entendimento de que esse ato é um ato de comunhão da igreja que expressa também a minha relação de comunhão com Cristo. E que nós participamos da ceia não porque nós estamos vivenciando uma vida de santidade, ou seja, porque eu não pequei essa semana, eu não pequei hoje, porque eu não pequei ontem, porque essa semana inteira é a semana do batismo, o primeiro domingo do mês é a semana do batismo, é o domingo do batismo, ou do batismo não, da ceia, então eu vou fazer possível para não pecar, para poder participar da ceia. Não, de forma alguma. Nós participamos da ceia não por causa de nossos méritos e de nossos esforços, nós participamos da ceia pelos méritos de Cristo. Por que nós participamos da ceia? Porque Cristo conquistou essa abertura para mim e para você, essa comunhão para mim e para você. O que ele fez foi isso, foi nos dar o seu corpo, nos dar o seu sangue e dizer, aquele que não come e aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Então, nós participamos da ceia para ter comunhão com o Senhor. Ter esse entendimento. Entendeu? Amém? É isso? Alguma posição, alguma fala, algum comentário para a gente finalizar? Aqui, esse momento? Aqui em relação ao batismo, né? Como foi mencionado aqui, uma pessoa está num leito de hospital, né, ela declara Cristo, né, como seu único Salvador, mas se não tiver possibilidade daquele indivíduo não ser batizado, ele está condenado? Não, porque o batismo não é indicativo de salvação. Esse aí é um outro conceito romanista, né? Que o batismo é um indicativo de salvação. Então, porque como é que eles pensavam? Eles pensavam o seguinte: só há salvação na igreja, certo? Uhum. Então, está errada essa percepção? Não está errado, mas isso trouxe problema. Qual era o problema? Então, para a pessoa ser salva, ela tinha que ser batizada. E aí, a pessoa não estava convertida, a pessoa não estava, então só rebolava ela dentro de uma água, só aspergia uma água sobre ela, pronto, acabou. Então ela foi batizada, ela está salva. No processo, o que ficou-se entendido? Ficou-se entendido que o batismo era uma expressão de salvação, entendeu? E aí se intensificou mais ainda o batismo de crianças, porque começaram-se a pensar, não que a igreja não realizasse esse tipo de batismo, nos seus primórdios lá na antiguidade, tem relatos disso, mas a coisa começou a se intensificar mais e virou doutrina, porque começaram a pensar sobre isso. E as crianças? Se elas não forem batizadas, elas não vão... E aí, o que aconteceu? Aí, quando esse processo começou a se intensificar dentro da igreja romana, isso transformou-se na mente das pessoas como um indicativo de que o batismo era salvífico. Entendeu?
Ok? Ok. Então vamos finalizar aqui, vamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor graça, né? Deus, muito obrigado por esse momento, Senhor, que o Senhor nos tem concedido. Penso que foi um momento muito rico para nós. Te peço que o Senhor nos ajude, nos auxilie a dar continuidade nesse programa. Que outras pessoas possam ser abençoadas, possam se agrupar conosco aqui, e que o nosso interesse, ó Deus, de forma simples e humilde, ó Deus, é nos edificarmos mutuamente na Tua palavra, no entendimento no entendimento, Senhor, da vida cristã. Sabemos, ó Deus, que tudo, Senhor, na nossa existência, na nossa vida, depende da Tua bondade, do Teu direcionamento. Então, confiamos em Ti, Senhor, para continuarmos nesse processo. Em Cristo Jesus. Amém. Amém.